Olá! Agora eu vou acessar um painel interessante para quem estava com dúvidas sobre a questão das desigualdades educacionais. A gente disponibilizou os dados do INEP lá no documento Dicas de Busca, né? Mas eu achei esse painel aqui que é muito interessante, que ele traz alguns dados específicos, né, que vão dar conta aí das desigualdades. Então, basicamente três atributos importantes que a gente precisa avaliar no contexto educacional: a distorção idade-série, reprovação e abandono. Esses dados eles aparecem, na verdade, em diferentes contextos, né? A gente consegue filtrar por localidade, inclusive o nome da escola. Se eu quiser saber, naquela escola específica, qual o percentual de abandono, de reprovação, é muito interessante, tá? Então a gente tem esses dois painéis. Eu vou abrir esse aqui, tá? De resultados de permanência escolar em diferentes contextos. Então eu tenho que aprender a fazer o filtro, né? Vou selecionar abandono, fazer uma demonstração rápida, tá, gente? Próximo. Depois eu tenho os atributos aqui, o contexto do estudante. Se eu quisesse saber as questões de sexo, raça, né? Eu poderia trabalhar o contexto geográfico, o contexto local. Eu vou pegar o contexto local porque ele me dá o atributo por município e por escola selecionada. Isso pode ser um indicador interessante, tá bom? Vou selecionar esses dois para a gente fazer o cruzamento. Vou deixar em branco, tá? Mas eu poderia, é isso que eu tô falando, separar masculino ou feminino, tá bom? E a raça também. Vamos ver o que ele nos traz. Então ele traz aqui, ó, uma média nacional em relação ao abandono escolar, tá? E aqui também é um gráfico gerado automaticamente, né? Discutindo a questão do sexo masculino e do feminino. Então o que a gente percebe? A gente tem taxas de abandono muito maiores, aqui é por ano, né? Relacionados ao sexo masculino. E aqui tem comentários que são muito pertinentes para as reflexões que a gente precisa fazer sobre esse fenômeno. Então, ele fala, por exemplo, do ponto de vista das políticas educacionais, é relevante notar a persistência da discrepância entre o abandono entre meninos e meninas, o que leva à necessidade de desenvolver ações e políticas que fortaleçam o vínculo dos garotos com a escola e a aprendizagem, na tentativa de evitar a interrupção dos estudos. Tem ainda uma nota, né, discutindo a questão da pandemia de Covid-19. Isso é muito interessante, né? E fala também por raça, tá? E aí também tem as discussões relacionadas aqui nos comentários. Então, nessa coluna do lado esquerdo, tem um panorama geral do Brasil e aqui do município. Como é que a gente faz para buscar? A gente entra aqui dentro, ó, tem um município aqui, ó, Acrelândia, no Acre, tá vendo? 4%. Então, vamos buscar Vitória, tá? A gente digita, busca o município aqui, clica, ele vai atualizar, né, o percentual de abandono nos anos iniciais, anos finais e no ensino médio. Tá vendo? Então, ele tem aqui esses três estratificações, tá vendo? F, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Aqui o de 2021. Então, eu poderia olhar cada município para avaliar essas taxas, né? E aqui também tem os comentários, né? Qual o problema relacionado ao abandono escolar, né? As questões de aprendizagem. Então é interessante. Para quem estava buscando essa estratificação específica por sexo, a gente tem um panorama nacional aqui, tá? E aí eu acho que dá para fazer um comparativo, né, em relação ao problema. Mas, e a escola, né? Eu poderia buscar a escola específica, né, do município. Então vamos escolher a Irmã Maria Horta, tá vendo? Uma escola específica aqui. Então ela também traz, ó, nessa escola especificamente, tá vendo? Eu peguei a de ensino médio.
mas ela tem, ó, fundamental também. Então a gente vai procurando isso também. Achei muito interessante pela oportunidade, né, de fazer o filtro pelas escolas, tá? Esse é um painel que ele tem alguma informação complementar que pode ser útil para quem quiser pesquisar melhor o assunto, na verdade trabalhando o tema de maneira mais abrangente, né, discutindo aqui vários pilares relacionados à questão educacional. Tá? Então dê uma olhadinha, também pode ser interessante, navegue pelos temas, tá vendo? Políticas públicas para combater as desigualdades, tem toda a base legal. Então, né, gente, o tema é muito amplo. Então, quem quiser explorar um pouco mais a própria legislação, tá? Foi mais uma... Eu lembrei desse painel, achei interessante compartilhar.